duas perguntas que passou batida aqui. O Charlie mandou dois superchats e eu deixei passar. Primeiro, eu tinha falado sobre se houve alguma pressão, até sua mesmo, com relação a assumir a voz do Bruce Willis, que já era conhecida por outro dublador. Teve algum tipo de pressão sobre isso ou foi de boa? Eu falando por mim, sinceramente, é, foi super natural, super tranquilo, assim, não vi grandes diferenças Ah, ao ponto eu, de descaracterizar como eu, brasileiro, enxergava o Bruce Willis dublado. Então, da minha parte, acho que não teve isso, mas você sentiu algum desconforto, alguma coisa assim, por pegar esse desafio ou não? Ou faz parte do trabalho? eu não Bom, sei que época foi, mas o da Mata ele faleceu, né? Então sim, também sim, vai ter que ser faleceu. substituído. Faleceu. Obviamente que tinha. Agora, assim, o da Mata, né, falando do Bruce Willis, talvez tenha sido o ator dublador que mais casou assim a sua voz e que era unanimidade. Todos. Né, era impossível você dublar alguma coisa de Bruce Willis que não fosse com a voz do da Mata. Eu cheguei a dublar lá atrás, ainda com o da Mata vivo, eu fiz um trabalho, fui escolhido para fazer, para dublar um Bruce Willis, por conta que o da Mata, por algum motivo, não pôde vir do Rio para São Paulo, ainda não havia a possibilidade da gente fazer a coisa remota, né? Então eu acabei dublando. Mas, assim, tem uma coisa interessante com o da Mata e eu, é que a gente tem a voz muito semelhante. Principalmente quando eu era mais novo, quando eu era rapaz, 30 e poucos anos, às vezes eu chegava a estar ouvindo, assim, a televisão estava ligada com algum filme, e eu, de repente, começava a me ouvir. Falava, aí eu ia interessado em saber que filme que era, e começava a olhar assim e via que, de fato, era, mas era tudo carioca, né? Era tudo voz do Rio. Eu falava, pô, mas esse trabalho é do Rio. E eu me ouvia e ficava um tempo para perceber que não era eu, era É um muito igual a timbre minha muito voz. parecido, né? Muito, o timbre totalmente parecido. Em determinada inflexão, uma forma de falar, que aí eu descobria que não era eu. Mas durante muitos anos eu chegava a confundir mesmo. E depois de algum tempo, o da Mata veio para São Paulo, ele que era de São Paulo, retornou, já mais idoso, já um pouco adoentado, e tive o prazer de conversar e falar com ele a respeito disso. E aí, enfim, o da Mata faleceu e eles abriram um teste. Né? No começo ficou meio assim, fazia um cara do Rio, fazia um cara de São Paulo, fazia eu também e tal, mas aí foi afunilando isso e eu passei a ser o dublador oficial do Bruce Willis. Né? Existem alguns trabalhos, e isso é bom que se diga, você não. Ninguém é dono só uma pessoa é dona daquele personagem. Por quê? Daquele ator, no caso, do boneco. Porque às vezes o trabalho está, mesmo em São Paulo, digamos, eu estou com a minha agenda lotada essas 2 próximas semanas, para dar um exemplo. E aí o trabalho precisa ser feito dentro dessas 2 semanas. E aí, então, vai para o plano B, né? Aí escolhe-se um outro dublador. Mas a tendência, até por respeito ao público, e hoje tem muito mais essa preocupação, é manter o dublador que sempre faz, né? Até para que tenha uma unidade dentro do trabalho. Pô, Mas, desculpa. não, é que eu ia falar assim, quem sou eu pra querer comparar, mas a sua dublagem do Bruce Willis é sensacional pra mim, Muito sabe? obrigado, muito É, obrigado. não, eu acho maravilhosa, não, de É, eu, verdade. eu gosto de fazer, porque para mim, assim, a dublagem ela tem essa coisa de quando você dubla bons atores, a satisfação aumenta, porque ali você tem a oportunidade de fazer personagens que são muito bem realizados e tudo, entendeu? E não deixa de ser uma aula, uma escola também, você trabalhar com fazer, né, reproduzir na dublagem personagens muito bem elaborados, né? Mas aí eu ia contar um negocinho rapidinho sobre o Bruce Willis, como às vezes as coisas acontecem por vias tortas. Eu, já fazendo o Bruce Willis há alguns anos, me ligaram do Rio de Janeiro, eu nunca havia dublado no Rio de Janeiro até então, e me ligaram de uma produtora lá. Você que faz o Bruce Willis, né? Você está dublando o Bruce Willis? Sou eu. Você pode me dar uns 2 nomes aí de filme, não sei o quê? Eu passei para eles e tudo bem.
Um mês depois, me ligaram da mesma produtora dizendo: você pode passar numa determinada casa, fazer um teste? Falei, claro, posso passar. E marcaram o dia, mas não me deram detalhes mais nenhum. Claro que eu pensei o quê? Me ligaram daquela produtora um mês depois. Eu falei, bom, é um filme do Bruce Willis. Fui para lá. Cheguei lá, era um desenho animado. Falei, ué, mas não me deram dica nenhuma de como, sabe, às vezes o personagem é assim, o assado e tal. Botaram lá, eu nunca tinha visto aquele desenho, e era justamente o Kung Fu Panda, que ia ser lançado no cinema. O lançamento foi no cinema. E é bom E eu, demais, hein? sensacional. Aí eu ouvindo aquilo, eu tenho uma tendência, se eu não tenho uma indicação nenhuma e tal, eu escuto muito original, e era muito legal, assim, muito bem feito, né, o original americano e tal. E eu fui naquele espírito, não tentando imitar a voz, mas indo naquele peso ali do personagem e tudo mais. E ganhei o teste, fui para o Rio de Janeiro fazer, mas fiquei com aquela coisa na cabeça, porque eu era o único dublador de São Paulo a ir para o Rio de Janeiro fazer aquele trabalho, né? Sendo que, além de tudo, eu acho assim a dublagem do Rio de Janeiro, de tudo, mas fala de desenho animado, eu sou muito fã do que é feito no Rio de Janeiro. Acho que tem uma coisa muito legal de criação de vozes e tal. Eles mandam bem pra caramba. E eu fiquei muito orgulhoso, né, de ter sido escolhido e ir lá fazer esse trabalho. Aí fiquei encucado. Quando eu terminei o trabalho, eu perguntei para a diretora o porquê que eu tinha sido escolhido, uma vez que eu era um ator de São Paulo, genuinamente de São Paulo, jamais tinha trabalhado no Rio de Janeiro, e ser escolhido para fazer como o único artista de São Paulo. Ela então me disse que o da Mata dublava o Bruce Willis, que eu estava dublando, e o da Mata, lá no Rio de Janeiro, ele era a voz oficial do Dustin Hoffman. E a voz original americana era do Dustin Hoffman. E aí eu fiquei super feliz, primeiro porque houve essa coisa assim, né? Por vias tortas, eu cheguei a fazer o Mestre Fu por conta disso, e outra também porque a minha carreira ela passou a existir na minha cabeça, né? De eu querer ser um ator um dia, por conta que eu era cinéfilo quando eu era moleque, eu via tudo, e eu achava o melhor ator do mundo, o Dustin Hoffman, né? Eu tive o prazer de dublar Kramer versus Kramer, né? Que foi um dos grandes sucessos dele, e depois nunca mais dublei a maioria acho que ia para o Rio de Janeiro. Mas, enfim, foi uma história muito interessante como que eu cheguei a fazer o Mestre Shifu por conta do Da Mata. Então, eu sempre brinco e digo, obrigado, Da Mata, por ter me deixado o Bruce Willis e o Mestre Shifu também. Sensacional.